Nós temos refletido através das exposições desse livro de Daniel, tendo como tema central dessa série de exposições habitantes de outro reino, olhando para aquele povo que, cativo na Babilônia, era exortado continuamente por Daniel, pelo Senhor, a manter-se fiel ao Senhor, o soberano, aquele que estava no controle da história do seu povo. Nós que hoje aqui peregrinamos nesse mundo que não é nosso, como habitantes de outro reino, do reino do alto dos céus, do porvir, não habitantes desse mundo. Nós chegamos então aqui ao capítulo 9 de Daniel, na segunda parte desse livro, a parte que traz as visões que Daniel recebeu do Senhor. E aqui nesse capítulo 9, nós nos deparamos, como acabamos de ler há pouco, com uma belíssima oração de Daniel em favor do seu povo. Embora cronologicamente esse capítulo esteja posicionado alguns anos depois daquilo que vimos nos capítulos 7 e 8, aconteceu alguns anos depois, mas o contexto em que esse capítulo 9 é inserido é fortemente influenciado por essas visões e segue aquilo que nós refletimos na última mensagem em Daniel e no último versículo do capítulo 8 de Daniel, versículo 27. Aqui, nessa oração que Daniel faz, nós ainda temos os resultados de um Daniel espantado, aflito, angustiado por tudo aquilo que viria, pelas visões que ele recebeu do Senhor no capítulo 7 e no capítulo 8, mas também pelo momento político que estava acontecendo ali onde o povo de Deus estava, na Babilônia. Uma transição de governo em que não se sabia o que aconteceria com o povo. Não se sabia. Nós sabemos que essa transição foi boa para o povo. Foi Ciro que permitiu que o povo partisse da Babilônia. Mas Daniel e o remanescente de Israel que estava ali na Babilônia não sabia. O leão alado, o leão com asas, ele saiu de cena, considerando aqui a visão do capítulo 7, e agora o urso feroz, ainda mais perigoso que este leão, estava entrando em cena. Então isso gerava muita insegurança, medo por parte do povo de Deus ali. O contexto dessa oração é, portanto, a aflição, a angústia, a preocupação de Daniel com os dias que viriam ali sobre o povo de Deus e com o futuro do povo de Deus. Dentro desse contexto, considerando isso, nós iremos aqui refletir em como é a oração dos habitantes de outro reino. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. A oração dos habitantes de outro reino. E quando nós estamos aqui, quando eu qualifico essa oração como a oração dos habitantes de outro reino, é claro que existem muitas características que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras sobre a oração, mas aqui essa qualificação é considerando esse contexto em que essa oração foi feita. Esse contexto de luta, esse contexto de busca por fidelidade, de exortação por fidelidade, para que o povo se mantenha fiel ao Senhor, esse contexto de angústia, esse contexto de sofrimento aqui de Daniel e do povo de Deus. Como aqueles que, vivendo em terra estranha, cercados por oposição, cercados por hostilidade, por pressões, cercados por perigos muito maiores do que a morte, como nós vimos no capítulo 8, o perigo do engano, o perigo de ser destruído, o que equivale a muito mais do que morrer, mas é de ser corrompido, de perder a fé, de não ser mais povo de Deus. Como oram aqueles que, passando por tudo isso, precisam manter-se fiéis, protegidos do engano, para não viverem despreocupadamente, como encontramos no capítulo 8, para continuarem peregrinando de maneira fiel ao Senhor, não encontrando segurança, estabilidade, conforto ou paz no mundo, em terras estrangeiras, mas no Senhor.
em quem são como povo de Deus, como estes que estão nesse mundo, mas não são deste mundo, oram. Quais são as características dessa oração? O que encontramos em suas orações? E obviamente, irmãos, mais uma vez eu repito, nós veremos aqui algumas características, considerando esse contexto. Oração é algo muito amplo em toda a Sagrada Escritura. Nós já vimos aqui, inclusive, na exposição de Salmos e várias outras pregações ensinando sobre oração. Aqui nós refletiremos sobre essas características presentes nessa oração de Daniel, algumas delas, sobretudo considerando uma oração que é moldada por um contexto de luta para manter-se fiel ao Senhor, em meio ao mundo que é mau, em meio ao mundo que pressiona aquele que não faz parte dele para que então peque contra o Senhor, para que se desvie do caminho do Senhor. Quais são as características dessas orações? Porque observem, irmãos, poucas coisas caracterizam de maneira tão marcante um habitante de outro reino, um crente, como a oração. Sobretudo a oração em meio à luta. Sobretudo a oração em meio à tribulação. John Owen, puritano do século XVII, ele disse o seguinte, ele escreveu o seguinte: o que um indivíduo é em segredo, de joelhos diante de Deus, é o que ele é, e nada mais. O que um indivíduo é em segredo, de joelhos diante de Deus, é o que ele é, e nada mais. Quem é você? Olhando para essa verdade dita por John Owen. Quem é você? Este mundo, meus irmãos, infelizmente, muitas igrejas estão cheias de pessoas que falam sobre oração, mas que não oram. Falam sobre oração, ensinam sobre oração, pregam sobre oração, mas não possuem uma vida de oração. Infelizmente, muitos daqueles que afirmam serem habitantes de outro mundo, oram. Quando oram? Como se pertencessem a este mundo, de si para si mesmos, olhando para seus desejos carnais, para seus ventres, ou ainda como crianças que vão orar antes de dormir e dão graças a Deus pelo almoço, de maneira superficial e rasa. Imagino que aqueles que têm filhos já se depararam com uma situação dessa. O filho vai orar à noite e está orando pelo almoço, fazendo uma oração mecânica. Meus irmãos, Deus molda corações por meio de oração. Deus molda corações. Resgata famílias inteiras das trevas por meio da oração. Deus salva maridos ímpios, maus, esposas, filhos. Deus levanta obreiros, sustenta igrejas, sustenta os fracos, consola aqueles que choram, tudo por meio da oração. Mas a sua carne, o tempo todo, lutará para que você não enxergue isso, para que você não perceba, para que você negligencie isso, para que você não entenda a urgência e a necessidade em orar regularmente e insistentemente. Sua carne quer que você ore quando der, quando você tiver vontade, quando sentir no coração, quando organizar melhor o seu tempo, quando terminar de fazer as tarefas do lar ou a tarefa de casa. É isso que a sua carne quer. A oração não é um tema sobre o qual nós discorremos. A oração não é um livro que nós precisamos ler. A oração é o oxigênio da alma, como alguém já disse. É vida, é poder do alto. E se você não orar, certamente você enfraquecerá. Certamente
você cairá. Certamente, você morrerá se não orar. Oração é o oxigênio da alma. E Satanás, o mundo e a sua carne sabem muito bem disso. Por isso, esteja atento. Manter uma vida de oração exigirá luta constante. Luta contra a carne, contra este mundo e contra Satanás. Como é a oração dos habitantes de outro reino? Nós veremos aqui 3 características dessa oração. Primeira característica: a oração dos habitantes de outro reino resulta do estudo das Escrituras. Essa é a primeira característica. A oração dos habitantes de outro reino resulta do estudo das Escrituras. Segundo ponto, é marcada por contrição e intercessão. É marcada por contrição e intercessão. E o terceiro ponto, confia no caráter de Deus e em suas promessas. São os 3 pontos que nós veremos hoje. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ilumine, que nos abençoe por meio da sua santa palavra. Amado Deus e Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvamos teu maravilhoso nome, pois o Senhor é bom e misericordioso. Muito obrigado, Senhor, pela graça que recebemos aqui de estarmos diante da tua palavra, mesmo que tremendo, mas certos de que por meio do teu Santo Espírito nós somos edificados por ela. Somos exortados, somos curados, para que possamos viver neste mundo, não como aqueles que pertencem a esse mundo, mas como teu povo, como habitantes de outro reino. Ó Senhor, ajuda-nos, ilumina nossa mente, ilumina o nosso coração, para que muito mais do que um entendimento intelectual da tua palavra, nós possamos compreendê-la, guardá-la em nosso coração, para que vivamos para o Senhor, apesar das pressões que recebemos, apesar das provações, tribulações e de tudo que passamos neste mundo que não é nosso. Por favor, Senhor, nós dependemos do Senhor, nós dependemos da tua palavra, para que possamos permanecer de pé, caminhando para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ao primeiro ponto, irmãos. A primeira característica da oração dos habitantes de outro reino é que ela resulta do estudo das Escrituras. Vamos ler versículos 1 e 2. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aqui, meus irmãos, Daniel provavelmente está citando trechos específicos de Jeremias. Jeremias 25, 11 e 12 e Jeremias 29, 10. Eu vou ler rapidamente esses versículos para que os irmãos entendam aquilo que Daniel está colocando aqui. Jeremias 25, versículos 11 e 12 diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Talvez esse tenha sido o estopim aqui para Daniel em relação ao seu estudo, ver a queda da Babilônia, ver a queda do rei Belsazar, e então, aqui, como nós já vimos, Dario assumindo. Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, e 70 anos aqui, irmãos, traz a ideia de uma vida. Essa é a ideia desse texto, né? Não é exatamente ou de maneira milimétrica ali, né? 70 anos. Assim diz o Senhor, logo se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar.
Ao longo de todo esse livro de Daniel, nós temos acompanhado a exposição desse livro, nós temos percebido, temos visto como Daniel, ele sempre foi um homem de oração, irmãos. Nós vimos isso. No capítulo 2, por exemplo, quando Nabucodonosor tem aquele sonho, e que ele, porque ninguém consegue interpretá-lo, ele manda matar todos os sábios da Babilônia. Daniel corre para os seus amigos e pede que juntos eles intercedam diante do Senhor, peçam diante do Senhor misericórdia para que ele possa receber essa interpretação e então guardar a vida ali dos 4 e dos demais sábios da Babilônia. No capítulo 6, que nós já vimos também, que é ambientado no mesmo período deste capítulo 9, nós vimos como era costume de Daniel orar 3 vezes por dia e nem mesmo a cova dos leões o impediu de manter as suas orações. Nós vimos isso. Como vimos também no final do capítulo 8, Daniel estava aflito com as visões que ele recebeu do Senhor. E embora alguns anos tenham passado ali após a última visão que foi dada, existe uma conexão desse capítulo 9 com o final do capítulo 8. É por isso que Daniel colocou aqui, logo em seguida a esse capítulo 8. Uma das grandes tensões do capítulo 8 era a falta de entendimento de Daniel. Se os irmãos lembrarem, no versículo 27 do capítulo 8, ele finaliza assim: espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. E nós vimos que esse é um problema para Daniel. Ele não conseguia compreender ali a visão. Já no versículo 2 do capítulo 9, nós encontramos: eu, Daniel, entendi. É a mesma palavra ali do entendesse. Então agora ele está dizendo: eu, Daniel, entendi pelos livros aquilo que nós já lemos aqui. As angústias, a desolação, o assombro que nós vimos ali, o espanto que deixou Daniel atônito, desnorteado, como se recebesse marteladas na cabeça e ficasse tonto. Essa é a ideia desse espanto, de Daniel estar desnorteado. Aquilo que conduzia ao esgotamento, à fraqueza, à sobrecarga que nós vimos no versículo 27. Tudo isso foi levado por anos por Daniel à palavra de Deus. Foi do estudo dos livros, dos pergaminhos, dos manuscritos que registravam a santa palavra de Deus que foi dada aos profetas. Foi nesses livros, na Escritura Sagrada, que Daniel encontrou resposta para o seu espanto, para a sua angústia, e encontrou também combustível para a sua vida de oração, para a vida de oração que ele mantinha. Por isso, mesmo ameaçado de morte, nós vimos isso no capítulo 6, mesmo ameaçado de morte, ali com a cova dos leões, Daniel jamais parou de orar. Jamais. Para onde os habitantes deste mundo, desse reino de trevas, para onde os habitantes deste reino de trevas levam suas aflições, suas angústias e seus espantos? Para onde? Para remédios que entorpecem a mente? Para TV, internet, jogos, para que possam viver uma outra vida e não essa que tem agora? Para a autopiedade, para atrair atenção para si mesmo e para o seu sofrimento e assim se regozijar nisso, encontrar alegria nisso. Para tais locais, os habitantes deste mundo levam suas aflições. Para onde você tem ido quando você se vê como Daniel estava ali, no final do capítulo 8, angustiado, aflito, desnorteado em meio aos absurdos que nós encontramos nesse mundo? Para onde você tem ido? Daniel, ele foi para a palavra de Deus. Daniel foi para a palavra de Deus. E é essa palavra lida, é essa palavra estudada, é essa palavra corretamente compreendida e aplicada dia após dia, incessantemente, que mune, que capacita o habitante de outro reino para a oração, e a oração correta, a oração que agrada a Deus. Foi o estudo da Escritura, foi a teologia de Daniel
que o conduziu a um conhecimento e a um relacionamento em nada superficial ou genérico com o seu Deus. Por isso, nessa oração, irmãos, nós encontramos uma série de alusões, de citações, uma linguagem que é enfaticamente pactual. Nós temos visto, estudamos muito sobre pactualismo e nos últimos domingos temos também, nessa introdução à disciplina dos 10 mandamentos, temos visto também, temos relembrado. Daniel demonstra isso em sua oração. Por exemplo, aqui, nesse capítulo 9, nessa oração, aqui, somente aqui, Daniel usa o nome de Deus, aquele tetragrama que nós não conseguimos pronunciar, não conseguimos compreender, que na tradução que nós temos aqui, ele aparece como Senhor em caixa alta, né? Todas as letras em caixa alta. Daniel utiliza esse nome aqui, o nome de Deus, 8 vezes, somente aqui, em todo o livro, somente aqui nessa porção da oração, do capítulo 9. O nome que expressa a exclusividade do Deus que fez aliança com o seu povo. Daniel lê a palavra de Deus, ouve a voz de Deus na santa palavra, nos escritos, conhece mais e mais o caráter de Deus, a sua fidelidade, confia nas suas promessas e então ele responde a Deus em oração. É isso que Daniel faz. A oração dos habitantes de outro reino, a oração de todo crente, é a resposta que é dada à voz de Deus, que ouvimos a partir da Escritura Sagrada. É isso que é a oração. Respondemos ao Deus que fala por meio da sua palavra. Você deveria chegar aqui, então, refletir sobre o seguinte. Se essa é a sua realidade, por que eu tenho tanta dificuldade para orar? Como eu deveria orar? Por que eu tenho tanta dificuldade? Eu não sei o que dizer, eu fico engessado, eu faço orações muito rápidas, eu não consigo manter uma vida de oração. Por que eu tenho tanta dificuldade em orar como eu deveria? Por que eu não oro como eu deveria? Porque você não conhece a Escritura como você deveria. Porque você não tem lido a Escritura como você deveria. Porque você não tem se alimentado da palavra de Deus como você deveria. Se a oração é uma resposta à voz de Deus, você não está ouvindo essa voz. Esse é o problema. Por que eu não anseio pela oração como eu deveria ansiar? Por que eu não anseio? Não me deleito, não desfruto daquele tempo de comunhão com o Senhor por meio da oração e por isso eu quero mais e mais e mais. Por que isso não acontece comigo? Eu leio em alguns livros, eu escuto falar sobre pessoas que passavam horas orando. Por que eu não me deleito na oração? Por quê? Porque eu não estou encharcado da palavra do Senhor como eu deveria. Eu não tenho respirado os ares do mundo ao qual eu pertenço. Não tenho respirado do reino ao qual eu faço parte. Sabe uma esponja, irmãos? Uma esponja bem embebida de água e sabão. Se ela está bem embebida mesmo, bem encharcada de água e sabão, o mínimo esforço que você faz para pegar essa esponja, que aperta minimamente ela, já sai água e sabão. Já dá para ver a espuma. Quando não tem muito, você tem que ficar ali apertando, né, até que sair o que está na esponja. O que sai de você quando você é apertado nesse mundo? Será que você tem sido encharcado, impregnado, saturado pela palavra de Deus, de modo que as pressões que você recebe, porque você receberá, e nós já vimos várias vezes isso, geram oração, te levam aos pés do Senhor. Quando as angústias, o sofrimento, os medos te espantam, como espantaram a Daniel, o que é que sai? Porque se você estiver encharcado, saturado, impregnado pela palavra de Deus, o que sairá de você é oração. É oração. Oração de um habitante de outro reino. O incenso
dos santos oferecido ao trono de Deus. É maravilhoso ver em Apocalipse, e não só em Apocalipse, mas ao longo de toda a Escritura Sagrada, essa relação de oração com a oferta dos santos. Na Apocalipse fica ainda mais evidente no incenso, na oferta de aroma agradável por meio da oração dos santos. Diante disso, meus irmãos, leia a Escritura. Leia a Escritura. Eu sei que pode parecer absurdo ter que falar isso, ter que repetir isso para crentes, mas se o seu coração é ainda tão manchado pelo pecado quanto o meu é, nós precisamos ser lembrados constantemente sobre essa necessidade. Leia as Escrituras. Leia as Escrituras. Estude a Escritura. Todo dia, sem exceção, marque um tempo definido para você ler a palavra de Deus, para você orar a palavra de Deus. Não deixe isso ao acaso. Não faça isso. Seja impregnado pela palavra de Deus e certamente o resultado disso será um coração que anseia por estar diante do Senhor em oração para responder a sua voz, para responder aquilo que ouviu do Senhor. O pastor John Piper disse certa vez que quando a mente não está repleta da Bíblia, o coração geralmente não está repleto de oração. É a imersão na Escritura que dará energia para a oração. Ousadia para clamar ao Senhor por fidelidade, pela sua fidelidade, a fidelidade a Ele mesmo e à sua aliança. É a Escritura que moldará em você uma disposição humilde de coração, te preparando para a oração. Disposição correta para a oração, que te levará à contrição, ao arrependimento, a uma percepção correta de quem você é, pecador, pó, cinza, diante de um Deus santo. Assim, jamais palavras frias e mecânicas sairão da sua boca quando orar ao Senhor. Jamais. O versículo 3 de Daniel fala sobre isso, tanto sobre essa consequência daquele que estudou a palavra de Deus, e então o resultado disso foi essa preparação, essa disposição, como também o resultado disso, que é a oração. Versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Meus irmãos, como a igreja dos nossos tempos, como nós temos desprezado essa ferramenta tão pedagógica do jejum, da humilhação diante do Senhor, por meio do jejum, de mortificação da carne, de dependência do Senhor, por meio do jejum. Quando jejuamos, e o jejum está sempre associado à oração, quando jejuamos, nós mortificamos a carne, nós percebemos que nós somos fracos e que dependemos do Senhor, que não conseguimos nos manter por nós mesmos. Dependemos do Senhor e não deste mundo. E isso nos prepara com uma disposição correta, um coração humilde, quebrantado, contrito, para orarmos ao Senhor como habitantes de outro reino, não como aqueles que fazem parte deste mundo. Isso molda a nossa atitude na oração. Por que jejuamos tão pouco, então? Por quê? Essa é uma prática tão esquecida pela igreja do Senhor. Por quê? Porque nós não temos tempo. Estamos sempre envolvidos com este mundo, no ativismo. Não dá para parar, para jejuar. Porque nós não lembramos, sequer percebemos aquilo que estamos perdendo. Porque nós mantemos pensamentos elevados demais acerca de nós mesmos. E não mortificamos a carne. Porque nós não queremos ser privados deste mundo. Não queremos. Quanto mais impregnado, quanto mais encharcado das Escrituras você estiver, mais esses motivos serão esmiuçados diante de você, serão quebrados, serão desfeitos. A oração dos habitantes de outro reino
resulta do estudo da Escritura Sagrada. E também é marcada por contrição e intercessão. Esse é o nosso segundo ponto. A oração dos habitantes de outro reino é marcada por contrição e intercessão. Vamos ler esse trecho mais longo, que é a oração aqui que Daniel faz, do versículo 4 ao versículo 14. Nós não veremos aqui termo a termo, versículo a versículo, mas obteremos aqui lições, as características dessa oração nesse segundo ponto. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. A oração de Daniel começou com a Bíblia e é totalmente saturada com a Bíblia. Frase após frase vem diretamente das Escrituras, irmãos, é impressionante. Nós temos aqui alusões a Levítico 26, a Deuteronômio 28, a Êxodo 34, Salmo 44, Jeremias 25, como nós já vimos. Essa primeira frase da oração quase que se repete com as mesmas palavras no livro de Neemias, quando Neemias ora também ao Senhor. Oração encharcada da palavra de Deus. Daniel começa reconhecendo e invocando o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos aqui Deus grande e temível, que guardas a aliança, o pacto, e a misericórdia, a fidelidade, o amor pactual, aquela palavra que já vimos diversas vezes aqui, o pastor Elivando ensinando, o Hesed, o amor pactual de Deus. Logo após reconhecer quem Deus é, Daniel reconhece e confessa quem ele, Daniel, é, e quem o povo é. Temos pecado e cometido iniquidades. Temos ofendido o Senhor, porque não temos feito a vontade do Senhor. Temos feito o que é errado, de acordo com a verdade que o Senhor nos deu. Procedemos perversamente. Daniel continua. E aqui nós temos uma linguagem jurídica, legal, irmãos. Daniel está assumindo aqui a culpa. Somos culpados. De acordo com o pacto que fizemos, somos culpados. O Senhor é justo. Somos culpados, porque fomos rebeldes. Daniel continua. Não nos mantivemos leais ao pacto que nós fizemos. Fomos rebeldes. E não demos ouvidos aos teus servos. É impressionante isso aqui, irmãos. Nós já vimos aqui algumas vezes como esse declínio de Israel foi apontado como sendo uma consequência do declínio dos líderes de Israel também.
e também da falta desses líderes e do povo não ouvir a voz do Senhor por meio dos seus servos. Se tivéssemos ouvido os teus servos, seria diferente. Daniel está reverberando aqui. Não estaríamos aqui. Não teríamos passado o que passamos, mas nós não ouvimos. E será, irmãos, será que nós fazemos esse tipo de reflexão e esse tipo de confissão quando nós colhemos os frutos, os resultados dos nossos pecados, pecados estes que foram advertidos, pecados estes que nós ouvimos exortações para que não fôssemos por aquele caminho? Será que nós fazemos esse mesmo tipo de reflexão e de confissão, dizendo ao Senhor: Senhor, os teus servos me avisaram. Os teus servos me avisaram, mas eu não ouvi a voz dos teus servos. Eu não ouvi, por isso eu estou colhendo isso agora. Será que fazemos esse tipo de reflexão? Daniel continua: aqueles que deveriam nos conduzir não os fizeram. É interessante como ele cita aqui os reis, os príncipes, os pais, essa linguagem pactual de representação federal, como nós temos visto, aprendido aqui. Aqueles que deveriam conduzir não o fizeram, aqueles que representavam não fizeram o que deveriam fazer. Nós vemos isso no versículo 6, 8 e 16 aqui. Nós quebramos a aliança, nós somos culpados, nós merecemos o que recebemos. É isso que Daniel está expressando aqui. O Senhor é justo em tudo o que tem feito, como ele escreve no versículo 14. A oração dos habitantes de outro reino é marcada por contrição, que é o que Daniel está fazendo aqui. Contrição, irmãos, é algo que vem do coração, e não somente de lábios. Contrição é a dor sincera e profunda por haver pecado e ofendido ao Deus Santo. E essa dor não se baseia no castigo merecido, no castigo que você pode receber quando for descoberto. Não é remorso, mas é um arrependimento verdadeiro. A contrição, ela requer dor e ódio para com o pecado cometido, e desejo de não cometer mais esse pecado. Isso é contrição. Então, você deve sim confessar os seus pecados ao Senhor. Deve confessar os seus pecados ao Senhor, como nós já fizemos inclusive hoje aqui. Especificamente, não de maneira genérica, especificamente ciente da ofensa e do peso do pecado. Do peso do pecado. Ciente também da obra redentora de Cristo Jesus. Da graça que foi derramada e da responsabilidade que o povo de Deus tem de santificar-se, de buscar a santificação. Você deve fazer tudo isso. Mas, sobretudo, você deve confessar os seus pecados com um coração humilhado e contrito diante do Senhor. Contrito. Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17, diz o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Isaías 57, 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Confissão de pecados, irmãos, não é um rito. Não é um rito. Ou uma tarefa a ser cumprida com os lábios. A confissão de pecados que agrada a Deus nasce de um coração contrito, quebrado, condoído pelo peso, pelo entendimento do peso do pecado, da ofensa do pecado. E essa era a principal acusação de Daniel aqui, nessa oração de confissão de pecados. Essa era a principal acusação que ele fazia diante do Senhor ali em relação ao povo. Eles colocando ali, nós vamos já ver isso, como também incluído no povo, claro. Versículo 13, observe o seguinte, irmãos, no versículo 13 do capítulo 9 de Daniel, no finalzinho dessa oração, Daniel diz o seguinte: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. E aí ele fecha essa parte dizendo o seguinte: apesar disso,
não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Implorado aqui, irmãos, essa palavra aqui, implorado, é a mesma palavra que nós vimos na última pregação, no versículo 27 do capítulo 8 de Daniel, e que foi traduzida aqui como enfraqueci e estive enfermo. É a mesma palavra. Por que eu fiz questão de trazer esse significado dessa palavra aqui, esse entendimento, esse paralelo nessas duas palavras? Porque Daniel está aqui dizendo que, apesar de todo o mal que veio sobre o povo não tem implorado, ou seja, o povo não tem apresentado a disposição da dor de ter quebrado a aliança com o Senhor, de ter pecado contra o Senhor, ofendido ao Senhor, não tem feito isso. E é isso que Daniel está alertando aqui. Essa palavra transmite, como nós vimos, a ideia de estar moído, sem forças, exausto, sobrecarregado. Daniel está dizendo: Senhor, nós não temos sentido a dor pelo pecado como deveríamos sentir. O povo não tem estado diante do Senhor com a contrição que deveria estar, com a dor. Apesar de todo o sofrimento que didaticamente expressa essa dor, o povo não tem apresentado a contrição que deveria. Não temos implorado o favor do Senhor, como aqueles que odeiam o pecado, como aqueles que são abatidos de espírito, como aqueles que são contritos de coração. Nossas orações, meus irmãos, principalmente a nossa confissão de pecados, elas não podem ser mecânicas e sem vida. Não podem. Não podem ser superficiais e sem um entendimento, sem o temor e o tremor de estar diante do Senhor. Sobretudo nas confissões de pecado. Nossas orações não podem ser sem expressar essa dor por ter pecado contra Deus Santo. Não aceite isso. Não aceite orações mecânicas. Não aceite orações que são repetitivas e que você começa a oração e quando termina nem lembra aquilo que estava falando no início da oração e já dormiu e a cabeça já foi para outro lugar. Não aceite isso. Derrame-se diante do Senhor em humilhação, em quebrantamento, em contrição. Não aceite orações que não expressam toda a reverência e o temor, toda a dor pelo pecado, pela ofensa para com Deus Santo. A oração dos habitantes de outro reino é marcada por contrição e é marcada também por intercessão. A oração de Daniel aqui é marcada por confissão de pecados, por contrição diante do Senhor e pelo uso da palavra nós. E é interessante isso, porque nós fomos apresentados a Daniel aqui, ao longo de todo o livro. Esse homem que desde muito jovem se manteve fiel ao Senhor, lutando por fidelidade. Mas ele diz aqui diversas vezes: nós temos pecado, nós não demos ouvidos, a nós pertence o corar de vergonha, nós nos temos rebelado e não obedecemos à voz do Senhor. Daniel se identificou com o seu povo em seus pecados, fazendo do pecado deles o seu pecado. E aqui nós vemos Daniel prefigurando o Cordeiro de Deus, aquele que perfeitamente tomou sobre si os pecados do seu povo, oferecendo sacrifício agradável a Deus. Daniel intercedeu pelo seu povo, prefigurando aqui o perfeito intercessor, aquele que nós sabemos que está diante do Pai, intercedendo pelos crentes, pelos filhos de Deus. Daniel intercedeu pelo seu povo. A oração dos habitantes de outro reino é marcada por intercessão. Irmãos, nós temos, e eu espero que possamos refletir seriamente sobre isso. Não apenas como mais uma vez que ouvimos e passa, e vai. Nós temos a responsabilidade e o dever de orarmos uns pelos outros, buscando o favor do Senhor.
temos essa responsabilidade e esse dever de nos identificarmos com as necessidades e lutas dos nossos irmãos, de batalharmos em oração pela igreja do Senhor, em favor daqueles que o Senhor tem marcado para conduzir a igreja, pedindo ao Senhor, clamando que levante obreiros para trabalharem para o Senhor em favor da igreja, pedindo ao Senhor que sustente aqueles que estão à frente, que estão recebendo investidas de Satanás, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor para que a sua igreja avance, para que o seu reino avance. Nós temos o dever, a responsabilidade de orarmos, de intercedermos pela igreja do Senhor e uns pelos outros. Nós falhamos. Como nós falhamos? Em interceder uns pelos outros em oração, irmãos. Como falhamos? E você sabe por quê? Por que existe tanta dificuldade em intercedermos uns pelos outros? Porque intercessão exige sacrifício. Tem um pregador, John Henry Jowett, pregador britânico, ele disse uma frase muito interessante sobre isso. Ele disse o seguinte: toda oração vital esgota a vitalidade de um homem. A verdadeira intercessão é um sacrifício sangrento. Nós vimos naquele livro que temos estudado nos encontros, né, nas reuniões de homens, um homem como sacerdote do seu lar, pastor Samuel Aldrin. Nós vimos como as orações intercessoras de Jó por seus filhos eram sempre acompanhadas de ofertas queimadas. Assim como também os sacerdotes israelitas, da mesma forma, ofereciam sacrifícios, ofertas de aroma suave, enquanto intercediam pelo povo. Você e eu, crentes da nova aliança, nós intercedemos, irmãos, com base no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, com base no sacrifício dele. Mas quando nós vamos ao Senhor em oração intercessora pelos nossos irmãos, nós também estamos ali mortificando a carne, matando o ego, matando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, tirando o foco de nós mesmos e da nossa necessidade e considerando os nossos irmãos como superiores, como nós vimos em Filipenses. É isso. E é por isso que é difícil tantas vezes, porque a nossa carne odeia isso. Você não fará isso de maneira natural, você precisa lutar por meio da oração, por meio da palavra de Deus, por meio do Santo Espírito, para mortificar a sua carne e então interceder pelos seus irmãos, por outros. Intercedam uns pelos outros. Orem pela igreja do Senhor. Orem por seus irmãos, por sua liderança, pelo avanço do reino. Orem, homens. Já que eu citei ali o capítulo 4 do nosso livro, homens, sacerdotes de seu lar, intercedam por sua esposa e por seus filhos. Intercedam, orem por crescimento em piedade de sua esposa, orem pela salvação dos seus filhos. Nenhum outro deve conhecer mais o coração da sua esposa e dos seus filhos do que você. Nenhum outro deve interceder mais diante do Senhor, de joelhos, dia após dia, pela salvação dos seus filhos, do que você. Ore, interceda por sua família. Não negligencie isso. Ore incessantemente pela salvação dos seus filhos. Clame ao Senhor por isso. Independente de cansaços, dificuldades ou quaisquer outras desculpas. Se você não tem feito isso, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor e comece hoje mesmo a interceder por sua família. E aqui eu gostaria de finalizar esse ponto com uma aplicação muito específica aos irmãos do celeiro ministerial da nossa igreja. Irmãos do celeiro ministerial, como está a sua vida de oração? Você que tem aspirado o ministério da palavra, você tem orado dia após dia buscando o poder do alto, capacitação do Espírito para
tão maravilhosa obra? Ou você acha que apenas livros e estudos te conduzirão a fazer isso? Você tem orado intercedendo por aqueles a quem você tem pregado? Aqueles que você tem alimentado com a palavra do Senhor de maneira específica, pessoal, regularmente apresentando por meio da oração intercessora aqueles que você tem alimentado por meio do ministério da palavra? Orem, irmãos. Orem. O poder vem por meio da oração para fazermos aquilo que nós não conseguimos fazer. Aquilo que não somos fortes o suficiente para fazer. E aqui mais um alerta agora à igreja do Senhor. Cada vez, irmãos, é por isso que tantas vezes nós temos aqui conversado sobre a importância da igreja viver, né, de cada irmão viver a vida da igreja e colocar seus dons ou talentos diante da igreja do Senhor, porque cada vez que aquele que está no ministério da palavra desvia-se um pouco desse ministério da palavra para fazer alguma outra atividade na igreja, a igreja perde. Porque quando necessidades surgem, elas serão feitas. Nós já temos aprendido demais aqui, muito, nas epístolas pastorais, sobre aqueles que foram marcados pelo Senhor com a convicção de que continuarão prosseguindo, porque para isso eles vivem. Então, quando surgirem necessidades, essas necessidades serão sim cumpridas. Mas todas as vezes que o pastor tem que editar um vídeo ou fazer qualquer outra atividade, a igreja perde. Seja porque ele está perdendo tempo de descanso com a sua família, seja porque aquele tempo para o ministério da palavra, para a vida de oração, está sendo consumido de outra forma. Então atentem a isso, irmãos. Atentem a isso. Se você não percebeu isso, atente para isso. Todas as vezes que atividades que você poderia fazer, e poderia fazer não porque tem talento para isso, ou já percebeu esse talento, ou porque sabe fazer, mas porque se colocou a fazer, todas as vezes que você não faz isso, e o pastor faz, o presbítero faz, ou os demais presbíteros fazem, a igreja está perdendo. Está perdendo. A oração dos habitantes de outro reino é marcada por intercessão. E por fim, irmãos, para finalizarmos aqui, a terceira característica é que a oração dos habitantes de outro reino, ela confia no caráter de Deus e em suas promessas. Vamos ler aqui dos versículos 15 a 19. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel aqui finaliza essa oração, irmãos, apelando, clamando pelo caráter de Deus, o caráter imutável de Deus, misericordioso de Deus, do Deus que não pode mentir. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Em meio às tribulações, às angústias e às lutas para manter-se fiel ao Senhor em um mundo mau, em um mundo que nos pressiona a cada minuto, tentando nos conformar a Ele, volte-se
para a palavra do Senhor e ore ao Senhor, clamando a Ele por suas promessas, por aquilo que Ele já prometeu, confiando em seu caráter, em quem Ele é, o Deus que não muda, o Deus que não mente. E então podemos, diante do Senhor, ao orarmos, dizemos: Senhor, a Tua palavra nos diz que o Senhor é o meu pastor e que por conta disso nada neste mundo eu amarei mais do que ao Senhor. Tua palavra diz que o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Não é isso que eu tenho sentido agora, Senhor. Eu não tenho sentido a minha alma refrigerada, aliviada. Mas a Tua palavra, eu confio na Tua palavra e não naquilo que eu tenho sentido. Eu confio na Tua promessa, porque o Senhor não muda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Eu tenho temido, Senhor. Eu tenho temido, mas Tu não mudas. A Tua promessa, a Tua palavra não passa. Ou então, diante das tribulações e dos sofrimentos, diante da sobrecarga, você pode clamar pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, dizendo: Senhor Jesus, meu Redentor, o Senhor prometeu que todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados e que vão ao Senhor, o Senhor aliviará. Senhor, alivia o peso que eu tenho sentido, a carga que eu tenho carregado, alivia, Senhor. Nós podemos fazer isso, irmãos, não confiados em nossa justiça, mas na misericórdia do Senhor. Aquele que prometeu que a boa obra que foi iniciada em nós, ela se completará. Então, por mais que em momentos difíceis nós achemos que ela não se completará em nós, podemos saber, ela se completará sim. O Senhor completará a sua boa obra em nós. Seremos conduzidos pelo Senhor até o grande dia em que estaremos com Ele. E então nenhum desses medos permanecerá de pé. Nenhuma dessas lutas existirá mais. Nenhuma das lágrimas mais existirão em nós. Como é a oração dos habitantes de outro reino? Ela resulta do estudo das Escrituras. Ela é marcada por contrição e intercessão. E ela confia no caráter de Deus e em suas promessas. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, Pai Santo, Deus bendito, o Senhor é misericordioso para com o teu povo. Graças te damos, Senhor, porque a tua palavra foi dada a nós. Porque por meio do sangue de Cristo Jesus, teu único Filho, derramado em favor dos teus santos, nós podemos nos achegar ao Senhor em oração, clamando por tua misericórdia, clamando pelas promessas que o Senhor nos tem dado. Ó Senhor, fortalece-nos na tua palavra, para que possamos manter uma vida de oração diante do Senhor, de joelhos diante do Senhor, confiando somente em Ti, não neste mundo, guardados do engano e da perdição, para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo. Por meio do Teu Santo Espírito, crava essas palavras em nosso coração, para que não nos esqueçamos delas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.